deixando as laterais livres para facilitar o acesso de todos. Não deixe bolsas, casacos ou objetos nas poltronas, pois isso dificulta a identificação de lugares disponíveis para a nossa equipe de recepção. Ao deixar o seu assento, leve consigo seus pertences pessoais. Fique atento às saídas de emergência. São 2 portas à frente junto ao palco, uma lateral e várias ao fundo do templo. Na sua revista você encontra informações sobre a igreja e seus ministérios. Saiba como se tornar membro conversando com a equipe de integração. Se você é um visitante, estamos muito felizes com sua presença. Não deixe de passar na sala do visitante, localizada no hall de entrada. É muito bom ter você aqui. Celebre a Deus junto com a gente. Embrace, I am yours, and you are mine. Find I'm moving to the rhythms of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ. It's a love that covers sin. No greater love have I ever known. You consider me your friend. Capture my heart again. Capture my heart again. Your love is extravagant. Your friendship so intimate. I find I'm moving to the rhythms of your grace. Your fragrance is intoxicating in our secret place. Your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ. It's a love that covers sin. No greater love have I ever known. You consider me your friend. Spread wide in the arms of Christ. It's a love that covers sin. Bem-vindos a Bom dia. Opa. Bom dia. Bom dia, querido. Você pode se colocar em pé? Hoje, com esse Friozinho, hein? Tá começando a entrar já nesse clima um pouquinho mais de frio aí de Curitiba, mas que bom você tá aqui.
Então já dá aquele bom dia para quem está perto de você assim. Isso, deseja essa graça de Deus já nesse início de culto para quem está perto de você. Juntos nós vamos celebrar o Senhor, glorificar o nome do Senhor em todo o tempo, dizer a Ele que nós também queremos louvá-lo nesta manhã, amém? Nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, nas praias distantes, o chamado ecoa, teu povo te levantará, cantará. Nosso Deus, todo ser que respira, louve. Dos confins da terra, teu povo se levantará, cantará. Dos montes e vales, das praias distantes, o chamado ecoa, teu povo se levantará, cantará. Aleluia. O teu nome exaltarei, Senhor, porque o Senhor merece essa honra, louvor nesta manhã. Amém. Se o amas, ergue tuas mãos. Se o amas, rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca o Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar. Quero
rende adoração. Se o amas, vem com alta voz, dá glória ao Senhor. Se o amas, busca ao Senhor. Se o amas, canta o teu louvor. Todos juntos vamos celebrar com júbilo. Meu Deus incomparável. Quanto nos ama Jesus. Assento, querido, e juntos vamos participar desse tempo celebrando os batismos. Bom dia, igreja. Bom dia. Tá frio, tá cedinho, mas motivo de alegria. Estamos aqui para celebrar o batismo. Estou aqui com quase uma célula inteira de adolescentes. Também o pastor Renato da congregação Norte Iguaçu. E também o Israel com o Vinícius. Pastor, quem que você vai batizar agora, já no começo? Como é o nome dela? Geisiane. Isso. Onde estão os familiares, amigos aqui presentes? Pode se levantar. Da Luísa também, estou aqui com a Luísa, perdão. Legal, isso, que gostoso. Mas então, vocês creem no Senhor Jesus
como único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a pública profissão de fé, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui com o Marcelo, o Wagner e a Ana. Onde estão os familiares, a célula presente? Pode dar um tchauzinho aí? Que coisa gostosa. Vocês creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Com toda certeza. Mediante a pública profissão de fé, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com a Cauane e a discipuladora dela, a Anne, com a Fernanda e o pai, que coisa boa, o Gerson, né? Queridos, vocês creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Mediante a pública profissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui com a Laura, com o André, que é especial deficiente auditivo, está se batizando, e com a Milena. Onde estão os familiares, amigos, a célula? Que legal. Queridos, vocês creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante pública profissão de fé, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou aqui com a Pamela. Onde estão as células, os amigos, familiares? Que gostoso. Pamela, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou aqui com o Guilherme. Onde estão os amigos, as células, os familiares presentes? Isso, Mateuzinho ali. Gui, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante sua pública profissão de fé, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
muita coisa para a gente agradecer ao Senhor, né? Só para você louvar a Deus junto conosco. Hoje estão se preparando para o batismo aqui na nossa igreja. Vão se batizar nos próximos domingos 570 pessoas. Louvado seja Deus, né? Não é gostoso a gente... Quando a gente fala um número desses, já está falando... Não, eu estou falando de gente, eu estou falando de pessoas que a gente ama e que a gente tem o privilégio de ver recebendo Jesus como Salvador, não é? Eu tenho outra coisa para agradecer a Deus. Quem tem TV a cabo ligado a GVT, tá? Você tem que reescanear os seus canais e você vai encontrar o canal 355, que é o canal da Rede Super Curitiba aqui, e aí você vai poder assistir aí a televisão, na televisão os programas, inclusive os cultos aqui, não é? Então, louvado seja Deus, que é a primeira TV a cabo que colocou o nosso sinal aberto. Agora você continua orando, que eu quero colocar na Oi, quero colocar na NET, quero colocar na Sky, mas você precisa de orar junto com a gente e começar a pedir o canal lá. E se você é assinante, manda lá um e-mail e diz: olha, eu queria que tivesse lá o canal aberto da Rede Super Curitiba, canal 55, e quando você faz isso, eles colocam lá para funcionar. Então, louvado seja Deus por isso. Queria também aproveitar nesse momento e falar um pouquinho de um dos ministérios. A gente está fazendo isso todo domingo para você conhecer um pouquinho o que essa igreja faz. Se você tiver as fotos lá, pode colocar enquanto eu vou falando aqui. No Brasil, a cada 10 pessoas, 4 delas têm algum tipo de deficiência, grave ou não. E há 31 anos a nossa igreja vem investindo e desenvolvendo trabalhos específicos para pessoas com deficiência. E eu queria que você conhecesse um pouquinho sobre isso. Nós temos aqui o Ministério dos Surdos, inclusive alguém foi batizado ali surdo, não é? E cada dia da semana tem alguma atividade para os surdos. E segunda-feira é o programa de televisão deles. Na terça eles têm atividades de futebol, encontro de mulheres surdas e inglês também. Na quarta, célula, escola bíblica de surdos, curso de Libras gratuito e culto de oração. Na quinta, célula de surdos. Na sexta, encontro de casais surdos. No sábado, curso de Libras, discipulado, teatro, coreografia e culto em Libras. E no domingo eles participam do culto aqui conosco. E o ministério, ao longo desses 31 anos, treinou outros ministérios, e mais de 15 mil pessoas foram treinadas através dos cursos dados aqui, ou dos sets que são montados e enviados para as igrejas para trabalharem com os surdos. E mais de 27 pastores surdos passaram por algum tipo de treinamento aqui conosco. Mas não são só os surdos, também deficientes visuais. Nós temos trabalho com cegos aqui. Nós temos aqui o goalball, futebol de cegos, que funciona aqui no nosso ginásio, o culto de oração, o culto dos deficientes visuais. Temos um centro cultural com 9 mil livros digitalizados para que eles possam ler, possam conhecer a respeito da palavra de Deus, a respeito da teologia e também de outros assuntos. É a única igreja que mantém um serviço aqui de impressão em braille. Nós temos 2 impressoras em braille que ajudam quando ele vai para a escola, quando ele tem que traduzir ou colocar em braille uma apostila e assim por diante. É um trabalho riquíssimo e nós louvamos a Deus por esse ministério, não é? E pelo pastor Adoniran, que está aqui. Onde estão os do Ministério de Surdos aqui que participam? Fiquem de pé só para a gente reconhecê-los. A gente tem vários aqui que estão participando, não é? E eu queria que a gente desse uma salva de palmas aí para esse povo. Louvado seja Deus pela sua vida, viu, querido? Graças a Deus, muito obrigado. E se você está nos visitando nesse culto, por favor, fica de pé. A gente queria reconhecê-lo aqui
Tem alguém que nos visita nessa manhã? Olha que coisa linda, muito obrigado, que bênção. Olha, a gente vai entregar para você uma fichinha e no final do culto, lá fora, você pode entregar e tem um presente da igreja para você, tá? Tem uma bolsinha com um presente. Então, acena assim, porque eles não chegaram perto de vocês. Vocês estão aqui na frente, ainda não receberam. Recebe a fichinha ali e a introdução tem que estar mais atenta aí, com mais gente para nos ajudar. Bom, esse é o nosso momento que a gente tem que informar a igreja algumas coisas. Nós vamos começar aquilo que fazemos todo ano, que a gente chama de Operação Inverno, em convênio com a FAS aqui de Curitiba. E nessa Operação Inverno, nós todas as noites preparamos sopas, tá? Que são distribuídas. A FAS sai recolhendo as pessoas da rua para que não morram de frio, e já é o 3º ano que a meta é morte zero. 2 anos seguidos a gente conseguiu fazer isso, morte zero. Então a FAS sai recolhendo as pessoas que estão ao relento e eles levam junto a sopa que nós preparamos em toda a cidade. Então essa é a nossa parcela de atuação junto. Então eu queria pedir, como pedi os outros anos, para você participar com a gente. Você pode ser voluntário preparando a sopa, você pode nos ajudar doando mantimentos para a sopa, não é? Gêneros dos mais diversos. O mais difícil para a gente é conseguir os perecíveis, a carne, o frango, etc. Então, se você puder fazer essa doação, não é? Eu queria solicitar. É precioso a gente saber que a gente está contribuindo para que alguém não morra nas ruas de Curitiba. Está frio hoje, não está? Não, você não está com frio, né? Está tranquilo, mas tem gente encapotada aqui, não é? Olha, eu vi uns aqui encapotados. Esse senhor que está nos visitando aqui, de onde é? Daqui mesmo, mas você veio encapotado, né? Até de barba, né? Para não sentir frio no rosto. Então eu quero dizer para você o seguinte: você imagina dormir no relento, dormir debaixo de uma marquise, dormir num papelão, não é? Então a gente se une à prefeitura da nossa cidade para fazer alguma coisa para que ninguém morra de frio aqui na nossa cidade. Outra coisa boa que eu tenho para dizer para você é que essa semana é a semana do Louvação. É o nosso Louvação Global. É um tempo que a igreja abre os seus ministérios para que a gente possa treinar, ajudar, repartir, compartilhar com outros irmãos de outras igrejas e conosco mesmo. E nesse Louvação, olha, tem muita gente boa. O pregador oficial do Louvação é o nosso irmão querido Paulo Mazzoni. Ele já pregou aqui na nossa igreja, no encontro de família. Foi tremendo, eu vou estar junto com ele. A adoração vai estar aqui na área de orquestra, o Kemp Kirkland, que já esteve conosco. Na área de dança, Isa Coimbra. Na comunicação, falando sobre jornalismo, comunicação, a Mira Graçano, que conhecida de todos nós. No ensino e ministério, o pastor Samuel Gil, falando sobre mentoria. No Louvação Kids vai estar aqui o pastor Roberto Maranhão, que trabalha com os bonecos. Eu acho que vai ser uma grande bênção, você não pode perder. Dia 4 começa às 8 horas da noite. Todos os cultos da noite são abertos, você não precisa fazer inscrição. Agora, se você quer participar das oficinas e do treinamento, você precisa se inscrever. É no meio do feriado, dá para você participar, e esse é tempo de a gente estar junto, participando e adorando a Deus. Agora é seu momento de adorar a Deus junto conosco, através do seu dízimo e da sua oferta alçada. E você que está nos assistindo pela televisão, você que está nos assistindo também pela internet, pode participar clicando aí no botão que tem aí de contribuição e celebrando conosco. Mas como eu sempre digo, esse é momento de culto. Não participa se você não tem o desejo de adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta, porque Deus ama aquele que dá
com alegria. Mas aquele que tem o prazer e veio preparado, eu quero convidá-lo a adorar a Deus junto conosco. Vamos ficar de pé? Se alguém tiver que passar, você levanta o assento, vai um passinho para trás, deixa a pessoa passar, mas todos nós juntos vamos adorar a Deus agora. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus damos glória pelas bênçãos sem fim. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, bênção sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos. Só você cantando a Deus demos glórias. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos. Com o seu sangue salvou-me. Que salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim.
Louvado seja o Senhor, não é? Esta urna aqui, ela simboliza, não é? O nosso desejo de Deus nos ouvir, não é? Dá para mostrar aqui, não é? Essa urna. E durante a semana e hoje de manhã, lá na nossa sala de oração, muitas pessoas colocam os seus pedidos de oração. E isso vai pela internet para os nossos intercessores. Na mesma hora que a gente recebe, a gente coloca. Mas esse é o momento no culto quando a gente intercede por esses irmãos. A gente não sabe com detalhes tudo que está escrito ali. As pessoas que vão receber pela internet vão receber os detalhes. Mas mesmo quem escreveu não coloca todos os detalhes. Se a gente for colocar a lágrima, o sofrimento, a angústia, não dá para a gente colocar. Então a gente coloca uma situação. Então nessa hora eu queria orar por essas pessoas. Você concorda com isso? Que a gente ore por elas, não é? E eu sei que você que chegou no culto também chega com a sua dúvida, com a sua ansiedade, não é? Com alguma coisa muito próxima do coração. Eu estava olhando aqui e vi algumas pessoas, o culto todo chorando, não é? Então a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente sabe que o Deus que é Pai nos ama e se importa conosco. Ele se importa. Os discípulos perguntaram para Jesus, né, no meio de uma tempestade: não te importas que perecemos? E aí Jesus se levanta, faz o milagre e diz: homens de pequena fé, Deus se importa com você, Deus se importa com essas pessoas, e nós não vamos nos unir a eles e vamos pedir a graça de Deus. Concorda com isso? Se você tem um motivo do teu coração, isso é só um símbolo de fé. Você levanta a mão para o céu e diz: Senhor, estou aqui, ó. Levanta com a palma assim para o alto, sabe? Como quem vai receber alguma coisa de Deus. Só Ele pode dar. Pai querido, nós estamos aqui de mãos erguidas, esperando o teu toque, esperando, Senhor, a intervenção do teu Espírito. E aqueles que não puderam, quem sabe, estar aqui, mas que colocaram esses papéis nesta urna, também estão, Pai, de mãos erguidas, olhando para o céu, como o salmista, Senhor, que disse: olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa cura, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa libertação. Então, Senhor, olhe agora para os Teus filhos e abre as janelas dos céus e derrama, Senhor, a Tua bênção. Ó Pai, escuta o nosso clamor e não te demores, Senhor, porque cada segundo na hora da angústia parece uma eternidade. Então, Senhor, que o teu braço forte, que a tua destra poderosa nos envolva, e que, Senhor, nesta hora os teus anjos comecem a se movimentar, e que eles comecem, Senhor, a tirar e trazer do teu trono as palavras de bênção, o poder da salvação, os milagres que só o Senhor pode fazer. Ó Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém? Diga amém forte. Amém. Então você pode sentar-se, querido. Queria estudar a palavra de Deus com você, que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 12 até o verso 18. Filipenses 2, a partir do verso 12 até o verso 18, onde a palavra do Senhor nos diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Nesse novo parágrafo, o apóstolo Paulo desafia os crentes da igreja de Filipos a colocarem em ação a sua salvação. Ele diz: ponham em ação a sua salvação. Agora, o que significa isso? Quer ver como é difícil às vezes? Você tem ideia do que é que significa pôr em ação a sua salvação? Tem uma ideia? Então, agora que você pensou um pouquinho, fala o que você acha que é pôr em ação a salvação para quem está perto de você. Estou vendo um silêncio aqui. Fala aí o que você acha. O que é pôr em ação a salvação? É interessante como às vezes a gente lê a Bíblia, tem algumas frases, né? E a gente fica meio perdido com elas, né? Outro dia eu estava pensando, né? A gente fala glória a Deus, né? Já falou glória a Deus? O que quer dizer glória a Deus? O que significa? O que significa a palavra glória? Tem algumas expressões na Bíblia, né? E a gente até repete, e às vezes a gente não tem a amplitude do conhecimento. Então eu queria hoje falar para você o que significa pôr em ação a salvação. Nesse texto nós vamos perceber que a intenção do apóstolo Paulo era desafiar-nos a colocar em prática a fé no serviço cristão. A gente coloca em ação a nossa salvação quando a gente serve a Deus de modo prático, abençoando pessoas. Não são as obras que nos salvam, mas a Bíblia diz que a fé em nós produz obras. E o apóstolo Tiago vai dizer para a gente, não é? Que na palavra de Deus, Tiago vai dizer para a gente que a fé sem as obras é morta. Então Paulo está dizendo: olha, coloque em ação a sua salvação, sirvam a Deus no serviço cristão, pois a fé cristã não é uma mera contemplação do divino, mas é a prática da vontade de Deus e a manifestação da sua graça aos homens. E a fé viva se manifesta em ações, que vão primeiro denotar a mudança dos nossos valores, mas também vão ser ações que vão manifestar o serviço a favor da construção da fé na vida de outras pessoas, que vão manifestar a graça de Deus na vida de outras pessoas. E aí então Paulo vai começar nesse texto a dizer quais são as qualidades que devem permear o nosso serviço cristão. Olha, se você vai pôr em ação a sua fé, se você vai servir a Deus, se você vai executar a vontade prática de Deus naquilo que é abençoar outras vidas, qual deve ser a qualidade do seu serviço? E aí a gente vai aprender aqui com uma série de expressões do apóstolo Paulo estas qualidades. A primeira delas, a gente vai aprender que o serviço cristão é andar em terra santa. Fala assim para quem está perto de você: você está andando em terra santa. É sério o negócio, você está andando em terra santa, tá? Então, o serviço cristão, essa é a primeira coisa que Paulo vai trabalhar conosco. O serviço cristão é andar em terra santa. Versículos 12 e 13 dizem assim:
Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. A primeira qualidade que Paulo enfatiza é a atitude de devoção que deve ser manifesta no serviço cristão. E ele usa duas palavras-chave para entendermos isso. Ele diz que a gente serve a Deus, a gente executa o ministério que Deus nos deu, a gente usa o dom que Deus nos deu com temor e com tremor. E estas palavras, elas eram usadas no Antigo Testamento para denotar aquela atitude de quem se encontra com Deus, quem pode perceber a glória, o brilho, o resplendor de Deus, a majestade do Senhor. E quando eles viam isso, eles temiam e tremiam. É interessante isso, porque já pensou, olha, imagina aqui, não é? Não precisa ir longe, nem Deus aparecer aqui, mas se você tivesse os seus olhos abertos, começasse a ver anjos passando aqui, olha, ia ter muita gente com medo. Não, fala a verdade, não é? Porque você está vendo algo sobrenatural. A palavra de Deus diz que alguns profetas temeram, tremeram e caíram de quatro. A gente vai ver, por exemplo, Daniel, que não consegue se levantar, e o anjo do Senhor vai dizer assim: Daniel, você é muito amado, não precisa ficar com medo. A gente vai ver o apóstolo João, vendo Jesus ressuscitado, e ele cai de quatro também, e ele tem que ser erguido pelo Todo-Poderoso. Então a gente vai entender que essa atitude de temor e tremor que está aqui na Bíblia, é uma atitude de profunda devoção. O serviço cristão é feito em temor e tremor, em reconhecimento de que a gente não está fazendo algo para a gente, que a gente não está fazendo algo para uma instituição, mas que a gente está fazendo algo em nome do Senhor e para a glória do Senhor. E uma das coisas mais importantes de entender é que o serviço cristão não é obra minha, serviço meu, é obra de Deus. É obra de Deus. Nós agimos no nome do Senhor, a favor de pessoas que Deus ama, e para cumprir não a nossa vontade, mas o propósito de Deus. E quando servimos, nos tornamos pessoas cooperadoras de Deus na terra. Isso que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios, ele vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. E eu acho que quando a gente lê esse texto, fica muito forte uma imagem. Eu não sei se Paulo estava pensando nisso, mas há uma imagem que me vem à mente quando eu leio esse texto. É que quando Deus chamou Moisés para exercer o seu ministério, você lembra da história? Ele estava pastoreando ovelhas no deserto, não é? E ele viu uma sarça ardente. Ele viu aquela sarça ardente, ele viu lá um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Eu imagino que ele ficou algumas horas vendo aquilo, dizendo: mas não vai acabar esse fogo? O arbusto é pequenininho, como é que pode? Ele diz assim: eu vou subir a montanha para ver essa maravilha. E ele chega, sobe a montanha. Quando ele está perto daquele arbusto que está pegando fogo e não se consome, ele escuta uma voz: tira as tuas sandálias, porque isso aqui é terra santa. E aí ele tem aquele impacto da terra santa, da presença de Deus, da terra santa que era o arbusto. Mas eu creio que Deus queria mostrar para Moisés que aquilo que ia acontecer na vida dele, quando Deus estava chamando para ser aquele homem que ia tirar os hebreus da terra do Egito, que ia conduzi-los pelo deserto, que
todo aquele trabalho era Terra Santa, porque ali Deus chama Moisés para servir. E eu quero dizer para você que é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Olha, o nosso serviço cristão, a obra que Deus quer que a gente faça, aquilo que você vai fazer servindo sopa para os pobres, aquilo que você vai fazer doando lá a carne que a gente está precisando, aquilo que você vai fazer, seja na obra que for, trabalhando com surdos, trabalhando com cegos, como a gente viu aqui nessa manhã, ou outra qualquer coisa, é andar em Terra Santa, porque não é teu trabalho, é obra de Deus, e a gente se torna cooperador com Deus, e a gente faz essas coisas em nome do Senhor, para a glória do Senhor, do jeito que Deus quer, não é nem do meu jeito, porque Deus vai revelar a sua glória na vida dessas pessoas. E aí Paulo vai dizer assim, olha, isso aqui é Terra Santa, porque Deus dá para a gente, tanto o desejo de servir, quanto o poder de fazer. A obra é dele, mas não somente a obra é dele, mas ele coloca em nós o desejo de fazer a obra de Deus, e ele coloca em nós o poder da sua graça, para fazer a obra de Deus. E é isso que diz aqui a Bíblia, né? Que diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. E aí, andando em Terra Santa, Deus começa a trabalhar o nosso coração, e ele coloca em nós primeiro o desejo de servir. Sabe como é que Deus faz isso? Ele nos desperta. Ele abre os nossos olhos para ver alguma coisa que talvez a maioria das pessoas não tenham visto. Ele nos chama, ele diz, olha, eu tenho um propósito para você nesse negócio, e ele coloca em nós um senso de urgência e de necessidade. É interessante isso, né? Porque às vezes quando a gente escuta o chamado de Deus, isso nos impressiona, e a gente para e fica pensando, será que alguém não vai fazer alguma coisa? Você está entendendo? Diz assim, olha, eu estou vendo a realidade, será que ninguém mais viu? E a gente diz, olha, a igreja não está fazendo nada, o pastor não está fazendo nada, o João não está fazendo nada, e você está fazendo alguma coisa? Porque Deus está falando com você. Eu me lembro que um tempo atrás, chegou uma pessoa e disse assim, pastor, o senhor tem que fazer uma visita. Filha, por quê? Falei assim, olha, eu estava no meu prédio, e eu vi no prédio da frente, uma senhora, que estava querendo pular da janela, pular da sacada do prédio. Ela colocou a perna para o lado de fora. Eu comecei a olhar aquilo me deu uma angústia muito grande. Eu comecei a gritar para a mulher não fazer isso, ela não atendia. Eu corri para saber como eu podia fazer. Fui bater lá na porta do porteiro para ele interfonar, para alguém fazer alguma coisa. E então conseguiram tirar ela de lá, graças a Deus, mas alguém tem que ir lá. E eu falei assim, filha, será que Deus não tem nada para você fazer nessa história? Porque quem colocou você naquela janela para ver aquela mulher foi Deus. E Ele está colocando em você o senso, a angústia de que algo tem que ser feito. Sabe, toda vez que você foi impactado por uma necessidade, pode ter certeza, Deus está falando com você. E quando Deus fala com a gente, eu não dependo de uma organização, eu não dependo de um pastor, eu não dependo de ninguém, eu estou dependendo de Deus. E o Deus que coloca em mim o querer, diz a Bíblia, é aquele que dá para mim o poder de fazer. Então vai na tua simplicidade e faz o que você pode fazer em nome de Jesus. E sabe, a tua simplicidade, o teu carinho, o teu amor, a graça, aquela paixão que está ardendo no teu coração vai ser mais poderosa do que 1000 palavras, porque Deus está querendo usar você.
Eu me lembro de uma ocasião que uma pessoa disse assim: pastor, essa igreja não faz nada na área social. Eu falei: puxa vida, como é que a igreja não faz nada na área social? Um dos maiores contas de investimento dessa igreja está na área social. E eu disse assim: o que você acha que a igreja deve fazer? Olha, tem tanta gente na rua, tanta gente pobre, não é? E a gente não faz nada. Eu falei assim: o que você faz na terça-feira à noite? Eu disse: não tem nada para fazer. Então por que você não vem distribuir sopa na rua terça-feira à noite aqui para os pobres? Não posso, pastor. Então o que você faz tal dia? Porque cada dia tinha uma ação daquelas. Ele não podia nada, né? Não tinha condição de fazer nada, não tinha jeito de ajudar ninguém. Eu falei: filho, então se Deus está falando no teu coração que você tem que fazer alguma coisa e você não quer, o problema não é da igreja, o problema é teu, porque Deus coloca em nós o querer e o efetuar, e é Deus que está dizendo: filho, estou te chamando para andar em terra santa, bota o teu pé aí para andar comigo, para ser uma bênção, para fazer diferença na vida das pessoas. E quando a gente começa a fazer, a gente vai descobrindo que Deus que nos chamou vai abrindo portas, vai fazendo coisas tão tremendas, tão grandiosas, tão especiais, não é? Porque o Senhor é que nos unge, o Senhor é que abre as portas, o Senhor é que faz diferença. E se a gente não aprender essa realidade, a gente está perdido nesse processo. Quando eu comecei o meu ministério, eu estava lá morando em São Paulo, e é bem isso mesmo, Deus que trabalha no nosso coração. E eu estava num farol próximo, mais ou menos umas 4 quadras da igreja onde eu pastoreava, e tinha uns garotos que estavam pedindo esmola ali no cruzamento onde tem aquele sinaleiro, aquele farol. E eu batia papo com eles, que era o meu caminho, né? Todo dia eles estavam lá, e a gente todo dia já se conhecia, né? E um dia eu perguntei para eles: escuta, onde é que você mora? E ele mostrou assim um viaduto, disse assim: eu moro embaixo daquele viaduto. Você estuda? Não, não estudo. Tem mais crianças lá? E eles disseram para mim: tem umas 40. E elas estudam? Não, não estudam. E aquilo começou a apertar o meu coração, Eu fui para a igreja, comecei a conversar com pessoas, a orar. Deus colocou uma assistente social e disse: pastor, por que a gente não pega essas crianças? A gente não tem condição de fazer um abrigo, mas a gente não pega essas crianças, coloca numa escola, que era no fundo da igreja, e aqui nós fazemos com eles o contraturno, damos o almoço, damos o jantar, e depois eles vão ter que voltar para lá, até que a gente consiga alguma coisa, mas pelo menos a gente começa a mudar essa realidade. E aí a gente foi lá, então cadastrou 41 crianças, e foi uma briga tão grande, porque primeiro a escola não queria receber as 41 crianças, porque era uma diferença muito grande de classe, uma diferença tão grande de tal coisa. Foi uma briga que naquele tempo não existia núcleo de ensino, existia delegacia de ensino. A gente foi lá na delegacia de ensino, deu parte da diretora, que ela não queria receber as crianças, deu uma confusão, as 41 entraram naquela escola. Depois aquela diretora virou uma amiga tão grande que ela jogava a merenda escolar pelo muro, não é? Aquelas que estavam perto do vencimento, para ajudar a gente a fazer os alimentos daquelas crianças. Mas foi uma coisa tão grande, de graça de Deus. E eu não tinha estrutura, não tinha funcionário, não tinha nada. E aí então começou um movimento tão bonito, porque Deus foi espalhando no coração. As senhoras cozinhavam em casa, congelavam, deram de presente um freezer. A senhora que trabalhava na igreja, que era zeladora, colocava no banho-maria cedinho para descongelar, a comida ficava cheirosa, gostosa naquele banho-maria, desde manhãzinha cedo. As crianças comiam, os voluntários vinham, e as coisas aconteciam de uma maneira extraordinária. Quando eu penso nisso, eu digo assim: só maluco para fazer isso. Você não tem estrutura, você não tem dinheiro, você não tem funcionário, você não tem nada, mas você tem o Deus Todo-Poderoso que faz coisas tremendas. Eu me lembro de um senhor que ficou sabendo daquele trabalho, doou 300 pares de sapato. Eu só tinha 41 crianças, tinha sapato até no teto. Tinha um outro lá que era o padeiro da esquina, e disse assim: você está trabalhando com essas crianças? Estou.
Sabia que eles vinham me roubar todo dia aqui? Mas eles estão lá comigo agora, então pode deixar que todo o pão e todo o leite deles eu dou todo dia para você, porque o Deus que coloca o querer, Ele dá o poder para efetuar. E sabe, é tão tremendo, porque o poder não está na tua mão. Às vezes a gente, quando fala do poder de Deus, a gente está achando que está saindo um monte de raiozinhos assim. Não tem raio nenhum, filho, não tem não. O que tem é o mover do Espírito, é o agir da graça, que vai tocando o coração, mexendo com pessoas. Então, quando você entende que você está caminhando em terra santa, e que você está fazendo uma obra que não é tua, é obra de Deus, que Deus colocou no teu coração a paixão, e que Deus te deu os dons que você precisa, então, querido, se você não fizer, você está em pecado. Porque Deus tem falado ao teu coração e tem prometido andar com você. É interessante que quando Deus falou com Moisés, Ele disse assim: eu vou descer para tirar o meu povo. Não era Moisés que ia, era Deus que ia descer para tirar o povo. Mas eu quero que você vá lá e fale com o faraó. É assim que funciona a obra de Deus na nossa vida, não é? E Deus então começa a manifestar o seu poder. E quando eu olho para a história de Moisés, eu acho tão bonito isso, porque primeiro ele tem um problema em casa, e muitas vezes quando a gente começa a fazer a obra de Deus, as batalhas começam em casa, né? Como é que pode? Você está gastando muito tempo, você está fazendo isso, está acontecendo aquilo, né? Quem já viveu batalha assim em casa? Levanta a mão, né? É verdade o que eu estou falando, né? Olha, e aí Deus entra nesse negócio. Moisés começou a ter problema com a mulher dele, e a mulher dele não entendia esse negócio, que ele está deixando esse lugar, vai lá para o Egito, vai enfrentar Faraó, está correndo o risco de ser preso, está correndo o risco de tanta coisa, tem o nosso filho aqui que ele quer circuncidar, mas no meio da jornada, a mulher dele tem uma experiência com Deus, e ela é a primeira a ser tocada pela graça. Sabe o que é isso? Deus que dá o querer, Ele dá o poder para efetuar. Aí a Bíblia vai dizer que ele chega lá com aquele medo: em nome de quem eu vou? Você vai dizer: em nome do eu sou, do Deus que existe, do único, tá? E aí ele chega lá para falar, e Deus começa a fazer sinais, para dizer: sou eu mesmo. Quando ele se encontra com o faraó, vem as pragas. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é: a obra não é minha, a obra é de Deus. Deus colocou em mim a paixão, e Deus vai colocar em mim a capacidade, e o que for preciso, mas eu tenho que sair da inércia e dar passos de fé. Se eu não aprender a fazer isso, eu estou em pecado. Por isso que a Bíblia diz assim: se você sabe fazer o bem e não o faz, você peca. Por quê? Porque Deus está te chamando para ser parceiro da sua obra. Então a primeira lição que esse texto me traz é justamente esse: você está em terra santa, porque Deus está te chamando para andar com Ele. A segunda coisa que a gente vai aprender, e eu vou concluir com ela, é que o serviço cristão é um alegre serviço de louvor a Deus. A Bíblia diz assim: contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Uma segunda qualidade que Paulo destaca para o serviço cristão é que o serviço cristão é a expressão de um louvor alegre, a expressão da alegria de quem conhece a misericórdia, o poder do Salvador, e que deseja de toda a alma derramar-se em oferta sacrificial de louvor.
Há alguns princípios que a gente tem que conhecer. O primeiro deles tem a ver com Hebreus 13, versículos 15 e 16, onde o autor de Hebreus nos ensina que no Velho Testamento a maneira de cultuar a Deus era através de sacrifícios, tá? De ofertas. Podia ser oferta de um animalzinho. O que era isso? Você degolava o bichinho, tá? Na frente do altar, e aí aquele bichinho era queimado ali no altar. Esse era um tipo de oferta. Outra oferta de louvor e adoração era pegar o bichinho, não é? Degolar o bichinho, tirar a pele dele, não é? E você assar, fazer um churrasquinho do bichinho. Uma parte ficava para os sacerdotes, a outra parte você comia com a sua família em louvor a Deus. Havia algumas ofertas que eram feitas com azeite misturado com alguns grãos e eram queimados no altar. Outras eram feitas com vinho que era derramado no altar. Mas sempre você levava uma oferta, um sacrifício que era colocado no altar. E lá no livro de Hebreus a gente vai aprender que no Novo Testamento já não tem mais isso, porque Jesus já pagou todo o preço para nós. Mas existem ainda sacrifícios que a gente presta a Deus, e um dos sacrifícios que a gente presta a Deus, agora no Novo Testamento, a Bíblia chama de sacrifício de louvor. Olha só, Hebreus 13, 15 e 16, a Bíblia diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se alegra. No passado, o culto era prestado com sacrifícios. No presente, o culto é prestado com louvor, que é o fruto dos nossos lábios que proclamam a fé, e as ações das nossas mãos que manifestam a graça. E aí a Bíblia está dizendo: ofereçam continuamente sacrifícios alegres de louvor a Deus. Quando eu falo do dízimo aqui, você sempre escuta isso, fala assim: olha, tem que ser feito com alegria, você não pode fazer com peso no coração, com angústia na alma, porque não vale. Mas não é só o dízimo, tem que ser feito com alegria o tocar os instrumentos, tem que ser feito com alegria o servir aqui, como tem tanta gente lá embaixo, aqui em cima trabalhando, tem que ser feito com alegria qualquer coisa no reino de Deus, porque você não está fazendo para as pessoas, e nem você está cumprindo uma obrigação, e você não vai receber salário, porque a maioria que está aqui vai fazer isso de graça, porque é voluntário, para a glória de Deus. E o nosso prazer, a nossa alegria é que nós estamos louvando a Deus com estas coisas. Agora, há um princípio muito interessante no Velho Testamento que perdura até hoje, e esse princípio é que ninguém se apresentava para Deus no Velho Testamento sem levar uma oferenda. A Bíblia vai dizer em vários textos, lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, que você não deve comparecer diante de Deus de mãos vazias. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Êxodo 23, 15: ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Êxodo 34, 20: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Deuteronômio 16: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Mas hoje, o que Deus quer não é que você traga coisas, não, ainda que você possa transformar também essas coisas que você tem em oferenda de louvor a Deus, mas o que Ele quer é que o sacrifício de louvor, tá? Que é aquela coisa da alma, de servir a Deus, de adorar a Deus, de abençoar pessoas, faça parte da sua vida. E quando você se apresentar a Deus, lembra de levar
o sacrifício de louvor, fruto dos lábios e fruto das mãos que servem, dos lábios que confessam a glória de Deus, que confessam Jesus, e das mãos que abençoam em nome do Todo-Poderoso. E na medida que a gente está fazendo isso, a gente glorifica a Deus, porque a obra de Deus é andar em terra santa, e a obra de Deus é tremendamente prazerosa. E eu queria terminar essa meditação lembrando de algumas coisas tão tremendas que Deus faz, que a gente não consegue conceber em termos de alegria. O que é obra de Deus? Anos atrás eu encontrei uma família, na verdade duas mulheres, uma delas solteira, já mais idosa, e a outra saída de um abrigo, aos 18 anos, sem família, sem ninguém, e foi trabalhar numa autarquia pública. Passou num concurso e conseguiu trabalhar numa autarquia pública. E aí houve uma afinidade muito grande entre aquela senhora mais velha e aquela moça que estava chegando ali sem pai, sem mãe, sem ninguém. E aí aquela senhora convidou essa moça para morar na sua casa e praticamente a adotou como filha. E aí começou a ter um relacionamento quase de mãe e filha. Mas passado algum tempo, aquela menina engravidou fora do casamento. E aí houve uma revolução naquela casa, uma confusão muito grande. E daquela confusão surgiu o desejo naquela moça de interromper a gravidez, de fazer um aborto. E ela estava decidida a fazer o aborto. E de outro lado, a senhora que estava com ela estava decidida a mandá-la embora de casa. E estava aquela confusão tão grande. E aí eu entrei. E entrei para fazer a obra de Deus. Por quê? É Deus que coloca em nós o querer e o efetuar. Deu trabalho, porque aquelas duas brigavam que nem não sei o quê. E você tinha que ir lá apartar a briga, tinha lá que fazer, e tocava o telefone de noite e tal. Mas a gente faz a obra de Deus com alegria. Por quê? Porque tem pessoas lá que Deus ama e quer fazer uma obra. Sei que a história é bem comprida, foi uma luta muito grande, mas eles decidiram, a senhora decidiu que a moça podia ficar na casa dela, e a moça decidiu que ia ter o bebê. Nasceu a criança, eu tive o privilégio de apresentar na igreja. Logo depois eu mudei para Curitiba. E nos próximos 10 anos, todo ano, no aniversário daquela criança, eu recebia daquelas duas mulheres uma fotografia. E no verso da fotografia dizia assim: pastor, essa é a bênção que Deus nos deu, veja como está. 10 anos eu me alegrei em ver cada fotografia daquela. Porque quando a gente faz a obra de Deus, queridos, talvez num primeiro momento seja batalha, mas o resultado da obra de Deus vale a pena. Por isso, pela fé, a gente já começa com alegria. Nessa manhã eu queria orar com você, como a gente sempre faz. E eu queria que você olhasse para a sua mão. Põe a mão assim na tua frente aí, tá? Essa mão não pertence a você. Ela é de Deus. Agora eu quero dizer para você que não é só a tua mão que pertence a Deus. Você inteiro pertence a Deus. Se você já foi lavado no sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, você já foi comprado por um alto preço. Você era escravo do pecado, você era escravo das suas paixões, e o sangue de Jesus veio aí, libertou você, te transformou, colocou no caminho dele. E a Bíblia diz que você não se pertence, você pertence ao Senhor, mas a tua mão expressa o teu serviço, não é assim? E eu queria dizer para você que Deus quer usar a tua vida, os teus dons, os teus talentos.
Teve um colega meu que fez uma coisa muito bonita, eu não fiz ainda aqui, mas eu estou com essa ideia na cabeça já há um tempo. Ele, na semana anterior, pediu que todo mundo que viesse ao culto trouxesse um símbolo da sua profissão. Se você é contador, você vai trazer um lápis ou uma calculadora. Se você é médico, vai trazer o estetoscópio. Enfim, cada um vai pegar alguma coisa que simbolize a sua profissão. E na hora de falar do serviço a Deus, ele disse assim: agora você vai consagrar o símbolo do que você faz para a glória de Deus, dizendo: eu existo para a glória do Senhor. Eu não estou fazendo isso aqui, você não trouxe símbolo nenhum, mas você tem a tua mão. Tua mão representa o teu serviço, o teu trabalho, a expressão prática do teu agir. Então, com alegria, oferta a Deus as tuas mãos, assim como um dia você ofertou a Deus o teu coração, assim como um dia você ofertou a Deus os teus lábios. E sabe, na medida em que a gente vai fazendo a obra, a gente vai ver a graça de Deus fluindo sobre a nossa vida. É no meio dessa jornada que o maná desce do céu. O maná nunca teria descido do céu se Moisés não tivesse entendido que todo lugar que ele pisava era terra santa. É no meio do maná que os mares se abrem. Ou melhor, é no meio dessa jornada que os mares se abrem. É no meio dessa jornada de fé que os milagres de Deus acontecem. A gente não consegue entender os propósitos, os caminhos, os jeitos, mas a gente sabe de uma coisa: enquanto eu estiver caminhando por terra santa, e enquanto a alegria de Deus tocar o meu coração, Deus vai manifestar os sinais dele na nossa vida. Talvez você esteja passando um tempo muito difícil, muito angustiante, que dá vontade de desistir de tudo. Quem já passou por um tempo difícil sabe que dá vontade de desistir de tudo. Não desiste não, continua marchando, pela fé, vai marchando, porque enquanto o povo de Deus marchou por um deserto que não parecia ser terra santa, mas era terra santa, a roupa não estragou, o sapato não furou, e a comida nunca faltou, porque a graça de Deus se manifesta no meio do louvor e da alegria. Então agora a gente vai orar. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente hoje não, mas eu queria desafiar você a colocar em prática isso. Você está andando em terra santa, o Senhor está contigo. E sabe, se você não consegue identificar na palma das suas mãos nada que você está fazendo para a glória de Deus, então comece. Nem que você esteja em casa com uma senhora que recebeu uma cesta básica aqui da igreja, porque não tinha nada em casa. Ela começou a separar isso, aquilo, isso aqui vai para o meu vizinho, isso aqui vai para não sei o que, eles estão precisando mais do que eu. E tinha uma lata de pêssego. E ela contou quantas pessoas tinham na casa, inclusive os que tinham vindo trazer a cesta. Abriu a lata de pêssego e cortou os pedacinhos e foi dando um pedacinho para cada um. Aquele povo ficou tão impactado que dizia assim: essa mulher não pode receber uma cesta não. Tinha 4 para eles distribuírem, eles deixaram as 4 naquela casa, porque disse assim: essa aqui sabe como usar tudo isso, as outras a gente vai levar mais, daqui a pouco, mas essas daqui eu vou deixar aqui. A gente começa a fazer a obra de Deus, para a glória de Deus, do jeito que a gente está, do jeito que a gente é, do jeito que a gente está vivendo, sentindo. A gente começa, e enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, o mar se abre, a alegria de Deus vem no nosso coração, o maná desce do céu, as coisas de Deus acontecem. Agora, não se apresente a Deus de mãos vazias. Eu não estou falando de grana, você está entendendo o que eu estou falando?
Eu estou falando de adoração, de louvor, de entrar em terra santa, de ser parceiro com Deus nas coisas que Deus tem para fazer. Então agora vamos ficar de pé e você vai se colocar no altar. O apóstolo Paulo termina esse texto dizendo assim: eu estou me derramando como uma oferta de bebida sobre o altar. Estou sendo derramado ali como uma oferta de bebida sobre o altar. Se derrama no altar de Deus, do jeitinho que você está, do jeitinho que você é, com os dons e talentos que Ele te deu, e deixa Deus fazer a obra dele na tua vida. Vamos orar juntos? Você concorda em orar assim? Vamos orar? Querido Senhor, aqui está o teu povo, teus filhos amados. Tua palavra nos diz, Senhor, que antes da fundação do mundo o Senhor já os conhecia, que no ventre da mãe o Senhor olhou a multiplicação de cada célula, que o Senhor contou quantos cabelos cada um deles tem na sua cabeça. Tudo isso, Senhor, para dizer para a gente que o Senhor nos ama e que o Senhor nos convoca para andar perto do Senhor. O Senhor nos chama para ser parceiro com o Senhor da tua obra. E eu quero te pedir agora, Senhor, que as mãos que representam o nosso labor e o nosso trabalho sejam ungidas com o óleo da tua graça. Que os olhos que nos ajudam a perceber as realidades sejam abertos pela tua visão. Que o mover do teu Espírito se manifeste nas nossas fraquezas. E que, Senhor, enquanto estivermos marchando, e quem sabe, Senhor, marchando com dificuldades, porque a vida tem as suas lutas, o Senhor faça com que a sandália não estrague, que a roupa não fure, que o Senhor faça com que o maná caia do céu, que o Senhor faça, Senhor, com que a água brote da rocha, como o Senhor fez, que o Senhor faça, Senhor, com que os mares se abram, porque, Senhor, estamos caminhando em terra santa em nome do Todo-Poderoso Deus. Abençoa o teu povo, Pai, abençoa o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém. Agora eu queria convidar você para o culto de hoje à noite. Hoje à noite eu vou falar de murmuração, daquele que está no meio da obra de Deus reclamando de tudo, tá? Tem reclamão aqui hoje? Tem gente reclamando aqui? Tem? Então, hoje à noite, você não perde, tá bom? Adoremos a Deus juntos aqui. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor a alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, Senhor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Daquilo que nós ouvimos, nós abrimos mão de tudo o que somos para viver aquilo que Ele é. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Porque Tu és incomparável, Jesus.
face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus incomparável. Só você cantando assim. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Hoje pra sempre tua face Mais uma vez, Jesus incomparável amor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Só você cantando o que eu sou. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar O que precisar em teu eterno amor. em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Quero orar junto com você, querido, por essa semana, por esses dias que vem pela frente. Quinta-feira à noite, 8 horas da noite, você não pode perder, vai ser todas as noites de celebração, adoração, palavra do Senhor. Convida os seus amigos, convida a sua família para estar com a gente, quinta-noite, sexta-noite, o sábado à noite, e daí no domingo estaremos juntos aqui no Louvação, adorando e celebrando ao Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por essa presença preciosa do Senhor, por esse amor incomparável do Senhor. E como foi a palavra do Senhor que ouvimos nessa manhã, que o querer e o efetuar possa ser algo do Senhor na nossa vida. E que essa semana aqui, os profissionais que estão aqui, aqueles que saem já movidos pela Tua palavra, quando chegar no local de trabalho na segunda-feira, olhem ali como ministério do Senhor, olhem ali como campo missionário do Senhor. Quando sair daqui, entrarmos agora das nossas casas, aqueles que vão para suas casas, possam olhar esse prédio que mora, esse bairro que mora, e ver que ali o Senhor os colocou para que eles possam fazer a diferença. E que assim seja na nossa caminhada contigo, cada vez mais envolvidos por essa presença preciosa do Senhor, que nos move ao seu encontro, mas que nos ensina a amar o Senhor sobre todas as coisas, mas ao próximo, assim como nós amamos a Ti mesmo.
Pai querido, vai conosco e conduz o teu povo em paz. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua semana. Se você vem à noite, às 19 horas, estaremos juntos. Não sai daqui sem dar essa palavra de graça na vida de alguém aí. Deus abençoe.